Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, e novamente aos fãs da literatura fantástica e do nosso bravíssimo bárbaro, o Conan o Cimério. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo Gouveia e esse é o canal Ei Bardo. Nesse vídeo então nós vamos fazer um novo unboxing, receber aqui uma caixa do nosso fornecedor principal aqui, a Amazon. Eu imagino que sei o que tem aqui dentro, mas eu quero abrir com vocês. Então vamos abrir logo para ver o nosso novo item. E temos então o item recebido. Vocês viram há alguns dias atrás, eu fiz um unboxing do primeiro livro do Pipoca Nanquim de Conan o Bárbaro, que é este daqui, está aqui no lado já. E hoje eu estou recebendo então o livro 3 desta coleção, Conan o Bárbaro, Pipoca Nanquim. Outra capa bem bonita aqui. Vamos abrir e dar uma folhada. Então, como eu já comentei no outro vídeo, Pipoca Nanquim está trazendo nessa versão literária aqui todos os contos lançados pelo Robert Howard na Weird Tales, né, a revista Pulp, onde ele lançou os primeiros contos do Conan. São 3 livros, eu já apresentei o primeiro, o segundo ainda não tenho aqui em mãos, e estou recebendo então o terceiro, é o maior dos 3, vocês podem ver aqui a lombada, e segue também o mesmo padrão gráfico e visual do primeiro. Nós temos aqui na capa uma bela arte do Frazetta, né, um grande artista, e temos atrás aqui mais uma ilustração relacionada a um dos contos. Interessante comentar, eu não comentei da outra vez, a arte aqui atrás, ela está relacionada ao conto da Fênix na Espada, então esta aqui vai estar relacionada também a mais um conto aqui no livro. Ele tem então essa luva aqui transparente, novamente, se tirar ela, teremos a arte sem nada, né, sem nenhuma poluição, nenhum escrito sobre ela. A lombada aqui, sim, a lombada é com escrita, para que possa ser fácil de localizar na prateleira. Temos a arte, né, relacionada ao conto e o código de barras. E aqui então nessa luva transparente, nós temos o título do livro aqui, inscrições, logo da Pipoca Nanquim. Temos aqui algumas descrições que nós já vamos lê-las. E mais aqui então, mais uma introdução, aqui um texto introdutório e algumas informações do autor. Em seguida a gente dá uma olhada nelas. Aqui atrás então temos novas frases de outros artistas. Vou ler aqui para vocês então. O primeiro. Howard escreveu histórias pulps de todos os gêneros, para qualquer público que conseguiu encontrar, mas seu verdadeiro amor era por aventuras sobrenaturais. E ele introduziu um elemento impetuoso e robusto à fantasia épica que mudou o curso da escola norte-americana, distanciando-a do preciosismo e do imaginário estático de, aí entre parênteses, escritores como Hammett e Chandler. Frase de Michael Moorcock, o escritor, né, o criador do Eric Jiminy Bonnet, um personagem bem antagonista ao Conan. Já se enfrentaram também nos quadrinhos. Nova frase. Eu vejo Conan como um personagem bastante heróico, e ele é o herói perfeito, porque não é totalmente perfeito. Assim as pessoas conseguem se identificar com ele, pois ele comete erros. Ele é mau de certo modo. Ele não é como o Superman, que é bonzinho o tempo todo. Frase aqui do Arnold Schwarzenegger, então um ator que deu vida ao Conan, e ainda, né, considerado por muitos o melhor ator que deu vida a este personagem. E temos aqui uma terceira citação. Conan, talvez o aventureiro mais dramático e selvagem de todos. Conan, talvez o herói de espada e feitiçaria mais singular da literatura moderna. Conan, talvez o guerreiro mais temível e fascinante de uma era anterior à nossa história, de uma terra perdida no tempo. Esse do grandioso Stan Lee, né? Um grande autor, roteirista, trabalhou na Marvel, talvez a primeira casa do Conan em quadrinhos, a Marvel. Vamos dar uma olhada então aqui no livro. Na guarda, nós vamos ter o mesmo mapa que tem no primeiro livro, tanto na frente quanto atrás. Então, o mesmo modelo, ele mais rabiscado, manuscrito no caso, com os caracteres também manuscritos. Temos aqui uma ilustração, logo no início do livro. Informações aqui literárias, né, sobre o cadastramento do livro, os dados internacionais do catálogo de publicação, informações aqui, e aqui o sumário.
Os contos que tem nesse livro aqui, então, são Uma Bruxa Nascerá, Os Servos de Bit Yakin, Além do Rio Negro, As Negras Noites de Zambola, A Hora do Dragão, Pregos Vermelhos. Alguns desses contos já foram quadrinizados, mas eu quero dar um destaque aqui a um especial que é A Hora do Dragão, que saiu não tem muito tempo pela Marvel, essa nova leva de quadrinhos, acho que foi no ano passado, que é esse encadernado aqui, bem largo aqui, como vocês podem ver, de 288 páginas, então teremos, né, todo esse conto, A Hora do Dragão, numa versão em quadrinhos aqui do Conan, lançado pela Marvel. E temos os extras, que são notas sobre vários povos da Era Iboriana, O Vale das Mulheres Perdidas e editoriais. O padrão gráfico do livro vai manter o mesmo do anterior, até por uma questão de consistência. Temos aqui sempre, né, o conto, no caso Uma Bruxa Nascerá, a capa da Weird Tales, onde saiu o livro, e temos aqui a informação, né, história original publicada em Weird Tales, dezembro de 1974. Então sempre vai ter essa informação para a gente ver a capa da revista do momento do lançamento, uma ilustração e o início do conto. E temos também um texto de orelha aqui, que eu vou ler para vocês, normalmente retirado de algum dos contos do livro. Conan balançou a cabeça. Servius olhou para ele de soslaio enquanto sentava-se encarando o fogo, o queixo descansando sobre o poderoso punho. A luz da lareira reluzia vermelha na malha de aço e nos olhos sinistros que queimavam como os olhos de um lobo. Servius estava novamente ciente, conforme o estivera no passado, e agora mais do que nunca, de que havia algo distinto em seu rei. A grande estrutura sobre a malha era muito bruta e flexível para um homem civilizado. O fogo elemental dos primitivos abrasava naqueles olhos. Agora a presença do bárbaro no rei estava mais pronunciada, como se em sua extremidade os aspectos externos da civilização tivessem sido despidos para revelar o núcleo primordial. Conan revertia ao seu tipo primitivo. Ele não estava agindo conforme um homem civilizado o faria diante das mesmas condições. Nem seus pensamentos percorriam os mesmos canais. Ele era imprevisível. Apenas um passo separava o rei da Aquilônia do matador vestido com peles das colinas da Ciméria. Novamente, um texto de um conto em que Conan já é rei, e é interessante citar que os contos do Howard na Weird Tales não saíram numa ordem cronológica, numa linha do tempo em que ele começa jovem e termina rei. Ele começa rei, depois o próximo texto eu acho que ele é ladrão, depois é pirata, então não existe assim um crescimento do personagem até rei, os contos são soltos. E o próprio Howard escreveu dessa forma para que qualquer texto, qualquer material que o leitor consumisse do Conan, ele tivesse uma experiência completa. Então os contos, eles têm início, meio e fim, são contos fechados. Essa cena aqui do Conan crucificado, ela aparece no filme também, muito interessante, e tem diversos quadrinhos que vai mostrar essa cena. É uma cena muito icônica do personagem. Temos aqui os servos de Bit Yakin, então mesmo formato. Ele foi lançado na Weird Tales como The Jewels of Gwalur, março de 1935. Ah, legal, então, ó, esse texto aqui, ele tinha outro nome e depois foi mudado para Os Servos de Bit Yakin. Ele era As Joias de Gwalur. Bem legal, mais informações. Vamos para o próximo. Além do Rio Negro. Então, neste caso aqui, ó, história originalmente publicada em 2 partes. Na revista Weird Tales, maio e junho de 1935. Aqui foi um caso que o conto ele foi maior, mais comprido que o espaço disponibilizado e veio separado em 2 partes. As Negras Noites de Zambola, história publicamente originada como Shadows in Zambola, na Weird Tales, novembro de 1935. Aqui a capa. Passando então, ó, mais uma imagem bem legal aqui. O livro segue, então, preto e branco, né? Não é nenhum mistério, depois que a gente viu o primeiro. Ó, como eu mostrei, A Hora do Dragão, ele é um conto bem extenso, né? Ele tem um quadrinho só dele. E aqui está, então, a capa dele. Notem, história originalmente publicada em 5 partes. De dezembro de 1935 a abril de 1936. Então, temos aqui todas as capas. E temos o início dela aqui já com um dragão e uma coroa. O adormecido, desperte.
Ó, não contei a quantidade de páginas que ele, mas é esse calhamaço aqui de páginas, só esse conto. Em seguida temos o Pregos Vermelhos, história originalmente publicada em 3 partes, julho, setembro e outubro de 1936. Então temos aqui as capas, início do conto, e como no outro livro, então, a adaga aqui que anuncia o início dos extras. Esses extras aqui são mais curtos, né? Temos notas sobre vários povos da era iboriana, então uma descrição sobre cada tipo de povo, né? Ou raça: aquilonianos, gunderlandeses, cimérios, esses 3. Temos o Vale das Mulheres Perdidas, história originalmente publicada em Magazine of Horror 15, primavera de 1967. No caso, esse conto aqui que está como extra, ele é um conto póstumo. Ele foi lançado depois, né, que o Howard faleceu. Não foi lançado na Weird Tales, foi lançado em outras edições, por isso ele está como extra aqui. Mas bem legal que temos a possibilidade de ler outros contos do artista. E temos então os editoriais. Vai ter aqui alguns prefácios. Prefácio originalmente escrito para The Coming of Conan the Cimmerian. Então, textos, né, que os editores fizeram para algumas versões do Conan. Aqui, Mark Schultz, de 2002. Prefácio originalmente escrito para The Bloody Crawl of Conan, por Gary Gianni, de 2003. Prefácio originalmente escrito para The Conquering Sword of Conan. Este aqui de Gregory Mankes, de 2005. E o pós-fácio, um fechamento aqui, escrito por Alexandre Calari, em 2019, que é o tradutor dos livros, né? Um grande entendedor de Conan. E aqui, novamente, temos, né, o nosso autógrafo impresso do Robert Evan Howard. E na última orelha temos novamente o texto sobre o autor. É o mesmo texto que tem no primeiro livro. E possivelmente vai ser o mesmo texto que tem no segundo livro. De brinde, também veio, então, mais um marcador de páginas. Agora uma espadinha aqui, meio cimitarra. Bem legal para deixar junto. E imagino também que no segundo livro vai ter um marcador de páginas também com alguma arma referente a algum filme. Então é isso, pessoal. Agradeço de coração a presença de todos aqui, o tempo e a atenção disponibilizada para que a gente pudesse passar por mais um item recebido aqui na coleção. Quero convidar vocês, então, a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, e convidar vocês também a conhecer as playlists do canal, que eu crio utilizando músicas de bandas e discos que são anunciados e mostrados em vídeos do canal. Se gostou do vídeo, gostou do material, dá aquele joinha para ajudar o canal. Se eu falei alguma gafe, alguma bobagem, por favor, me corrija no espaço aqui embaixo. Vamos criar um espaço aí de debate, discussão sobre esse grande personagem que a gente não cansa de acompanhar. E no mais, deixo um grande abraço a todo mundo, desde já aqui do Eibardo.